Estamos de volta, programa Conexão, todo domingo às 9 horas da manhã, com reprise na segunda-feira, 8h30 da noite. Você é sempre meu convidado para ficar comigo e aprender muito, mas muito aqui no programa. Agora nós estaremos aqui, mais uma vez, com esse profissional que está lhe ajudando aí para que você tenha uma alimentação mais saudável. Já sabe quem é? Sabe qual é o quadro? Viver Bem com o nutricionista Dimas Linhares. E já estou aqui com ele, o doutor Dimas Linhares, nosso nutricionista do quadro Viver Bem. Como é que vai, Dimas? Tudo bom? Tô bem, Sônia, graças a Deus, né? E sempre feliz por estar aqui nesse momento, que é ímpar, né? Que a gente aprende muito. E assim, eu passo a semana todinha já me programando para chegar segunda-feira para estar aqui com vocês. Isso me mostra o quanto você é profissional e encara com seriedade as dificuldades ou as dúvidas dos telespectadores, porque você se prepara para isso. Qual foi o tema que você separou para hoje, Dimas? O tema hoje, Sônia, é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre a TEA, que é o transtorno de espectro autista, né? Qual é a relação que a nutrição tem com esse quadro, né? Tendo em vista que nos últimos dias a gente está tendo muito atendimento com crianças e adolescentes com esse quadro, né? E a alimentação é muito importante nesse contexto para ajudar a melhorar a condição desse paciente. O espectro do autismo, ele é uma condição de alteração do comportamento, né? Não é classificado como uma doença, como muitos já disseram, né? E nessa condição de transformação do comportamento, né? Muitas vezes a criança ela sofre, ou o adolescente sofre esse preconceito na sociedade por acharem que eles são anormais, coisa que não são. Uhum. Né? Então, nós como profissionais de nutrição, temos identificado algumas condições dentro da alimentação desses pacientes que a gente precisa conversar, que a gente precisa melhorar para que os pais possam ter condições, possam ter noção de qual alimento vai dar para aquela criança ou adolescente. Para aquela criança ou adolescente. Quem tem seus filhos em casa e acha que o comportamento é um pouquinho diferente, qual seria mais ou menos os sinais para que a pessoa deva procurar um profissional para poder dar um diagnóstico? O diagnóstico ele é multiprofissional. Não existe aquele profissional em si que vai dar o diagnóstico, mas é sempre bom procurar o neurologista ou o psiquiatra, né? A função do psicólogo também é muito importante na psicoterapia para identificar já desde cedo. Tá? Fonoaudiólogo é um dos profissionais também que fazem parte desse quadro, e o profissional de nutrição, né? Então é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar nesse diagnóstico, né? Vale salientar, Sônia, que esse diagnóstico precoce é muito importante já para a criança começar o tratamento, né? Que é Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Para que a criança possa ter trabalhos, que ela possa ter algumas atividades que vai ajudá-la no dia a dia. A criança autista tem algumas, eu conheço um caso, de que ela tem certas cores no prato de comida, na sua alimentação, que se essas cores estiverem ali, ela não come aquela comida. Quer dizer, até isso vocês precisam conhecer, né? Para cada caso, de repente montar uma dieta para aquela criança que para certa alimentação ela não quer, porque o autista tem isso, né? Apenas, de repente, a cor da comida ela já não quer por isso, nem sabe se é bom, mas já não quer. Pronto, aí a gente vê no caso a seletividade alimentar. Seletividade, que está exatamente. muito presente nessas crianças. E o bom da consulta, do ato da consulta, que a gente precisa identificar, Sônia, essa seletividade, né? Você falou da questão das cores, mas também tem a questão da consistência do alimento. O cheiro. O cheiro. Tem a questão do sabor em si, né? Muitas vezes o pai fala pra gente, né? Olha, ele não gosta de maçã. Mas será que ele não gosta de maçã ou ele não gosta da consistência
da fruta, que quando ele vai mastigar, ele sente aquele barulhinho e aquilo incomoda. Incomoda, Né? Tem então, que entender. Tem que entender esse contexto. Será que é a temperatura do alimento que está fazendo com que a criança não se alimente bem daquela forma, como os pais precisam, né? Será que os pais eles estão criando um ambiente social na hora do alimento, sentando todos à mesa, tirando todos os produtos eletrônicos? Ou algo que né? distraia, né? O que distraia, né? Então são um conjunto de fatores, Sônia, que a gente passa a questionar dentro do consultório para ver o que é que a gente pode adaptar, né? Se é a questão da consistência, se é a questão da temperatura, a questão das cores, né? É interessante salientar, por exemplo, uma criança que gosta muito da cor amarela, né? Então a gente pode colocar uma cenoura para ela, pode colocar um bolo de cenoura para ela, um patê de cenoura, então trabalhar com algumas alternativas, né? E de cores que elas tenham mais facilidade para assimilar aquilo dali. Você tem algumas dicas aí para quem cuida, para quem trata, para quem está perto, quem convive com o autista? Sônia, a minha dica principal, né? Principalmente para os pais, tem que ter muita paciência, né? Eu digo sempre o seguinte, que o processo de reeducação alimentar é difícil para nós adultos. Imagine para uma criança, né? Imagine para aquela família que está envolvida naquele processo, né? Então, é uma dica muito interessante nesse momento é ter paciência, é ofertar, não deixar de ofertar os alimentos para a criança, mesmo que ela não goste, mesmo que ela não vá consumir. E principalmente, Sônia, não criticar, não brigar com a criança e dizer você tem que comer, você precisa, né? Que é uma condição que a gente precisa trabalhar, né? E assim, dentro desse contexto também, Sônia, ter muita disciplina e cautela no que você está levando para dentro de casa, né? Então, a criança ela não faz compras, a criança ela não faz o alimento. Então, os responsáveis principais são os pais, né? E muitas vezes o que é que acontece? Os pais... Eles são os primeiros a consumirem aquilo que não é saudável, né? Pronto, é o exemplo. E critica a criança, muitas vezes, você não pode comer isso, mas depois ele está lá comendo um biscoito recheado e tomando um refrigerante. Você não pode comer pizza, viu? Outra dica interessante também, Sônia, é a questão da prática de atividade física. Por que a criança não pode fazer atividade física? Eu não entendo. Deve. Né? Deve fazer. Agora, muitas vezes, o que é que acontece também? Os pais pedem para as crianças ir, mas não vão. Não vão, né? Então, pegue a sua criança, vá fazer uma caminhada com ele, vá fazer uma atividade lúdica que a gente faz, não só na atividade física também, só então dentro na hora da refeição, por exemplo, outra dica muito importante que eu dou para os pais, né? Vamos trabalhar com o lúdico, com uma brincadeira na hora do alimento, contar a história daquele alimento, como é que o papai conseguiu dinheiro para comprar aquele alimento. Então são várias estratégias, tá certo, Sônia, que a gente coloca dentro do consultório, orientando os pais, tá? Para que o resultado alimentar seja bastante satisfatório. Mensagem para quem está em casa aí, para aqueles pais, para quem convive com crianças que têm transtorno de espectro autista. Fique à vontade para a gente encerrar aqui o nosso bloco. Tá bom, Sônia. Queria dizer para os pais de crianças que têm essa condição em casa que nós, profissionais da nutrição, estamos à inteira disposição, Sônia, para conversar um pouco mais com vocês sobre a alimentação do seu filho. O que é que a gente vai colocar no prato da sua família para que o seu filho tenha uma condição melhor na questão do alimento, Sônia. Então é muito importante isso, que os pais tenham essa consciência de levar seus filhos no profissional de nutrição para que juntos nós possamos ver o que é melhor para o seu filho. Bom, e aqui a gente vai encerrando hoje o nosso quadro Viver Bem com o Dr. Dimas Linhares, nutricionista. E a gente volta na próxima semana com muito mais, não é isso? É isso. Agora nós vamos falar sobre capacitação profissional. Você que está só reclamando, porque não tem emprego, não tem trabalho, porque não sei, às vezes é porque você não está preparado para enfrentar o mercado de trabalho. É preciso que você se capacite. Eu quero apresentar para vocês CEDES em Maracanaú.
para que você possa aí sair um profissional, se sair um profissional realmente apto a assumir qualquer cargo. Presta atenção aí, conheça para que você faça a sua matrícula agora mesmo. CEDES Maracanaú. O mercado de trabalho exige cada vez mais capacitação profissional e é por isso que hoje eu vou falar de CEDES Cursos, que oferece capacitação nas mais variadas áreas e com o melhor custo-benefício da região. Técnico em enfermagem, socorrista, instrumentação cirúrgica, aplicação de injetáveis, home care, barbeiro, cabeleireiro profissional são apenas alguns dos cursos oferecidos. Escolha o seu curso e sucesso na sua história profissional. E atenção, os cursos são profissionalizantes, técnicos de graduação e pós-graduação. CEDES Cursos, formando profissionais cada vez melhores. Então não perca tempo, faça agora mesmo a sua matrícula e saia de lá um profissional de respeito para você agora assumir o mercado de trabalho, tá bom? Vou fazer um intervalo, não sai daí porque tem música no próximo bloco, música que eu e Dimas Linhares vamos dançar com vocês.